podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Segunda a Sexta. E é lógico que não podia faltar uma conversa sobre uma das carreiras mais tradicionais, que é o caso do direito. Quem vai participar do nosso bate-papo é o Giancarlo Melito, que é advogado, e a Janice, que está no 8º semestre do curso de Direito. Bem-vindo, Giancarlo. Conta pra gente por que você escolheu o curso de Direito e o seu caminho desde então nessa carreira. Oi, Oscar, tudo bem? Janice, tudo bem? Primeiramente, prazer estar aqui com você, batendo esse papo, trocando um pouco de ideias sobre a nossa profissão. A minha história no direito ela é engraçada, Oscar, porque durante meus estudos, na minha época era colegial, hoje ensino médio, eu sempre quis fazer medicina. E ali, quando chegando ali no meados do 3º ano, eu comecei a perceber que a minha vocação era muito mais para a área de humanas. E aí veio o direito naturalmente como uma alternativa. Sempre admirei muito a atuação jurídica, mas conhecia muito superficialmente, mais por filme, por um outro conhecido, mas não tinha nenhum advogado, nenhum jurista na família. Mas gostava ali da ideia, do contexto do mundo jurídico e decidi fazer direito. Confesso que quando eu entrei na faculdade, a minha primeira ideia era concurso público. Então, era prestar a magistratura para me tornar juiz. Depois, começando a fazer estágio, começando a atuar no dia a dia, eu vi que o meu futuro seria mesmo na advocacia. E também, desde aquela época, me despertou o interesse pela carreira acadêmica. Formado, fui fazer minha pós-graduação, fiz 2 pós-graduações aqui no Brasil. Depois entrei num mestrado exterior, tive a oportunidade de fazer um mestrado na França. Aí voltei para o Brasil e fiz um doutorado em cotutela no Brasil e na França. Isso me deu aí um preparo para conseguir seguir na carreira de advogado, e numa área bem específica, a gente vai conversar sobre isso no bate-papo, e poder seguir também uma carreira acadêmica de modo paralelo, cuja qual também me orgulho bastante, também uma profissão muito legal que o mundo jurídico nos possibilita, que é lecionar numa universidade, numa faculdade. E você, Janice, como que você chegou aí ao curso de Direito? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Oscar. Estou muito feliz e me sinto muito honrada. Bom, eu tenho 28 anos. Eu comecei a fazer relações internacionais quando eu tinha 17 anos. Eu era muito nova, eu só escolhi essa faculdade porque estava na moda. Vou ser bem sincera. E porque eu já gostava de idiomas, Na época eu já estudava inglês, desde os 12 anos, e espanhol. Então eu falei, não sei o que eu quero ser, vou fazer relações internacionais, todo mundo fazendo. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que não era para mim, que eu não me via em nenhum daqueles lugares. Eu não sei se é por falta de maturidade também, da idade, da gente ser obrigada a escolher uma profissão tão jovem, assim, escolher algo que você quer fazer para o resto da tua vida. Muito séria essa escolha, Mas, então, eu passei ali uns bons anos, uns 3 anos e pouco, mas não estava feliz. Eu fiz estágio em escritório da embaixada, estágio na época também numa empresa, correlacionado a comércio exterior, mas ainda não era a minha paixão. E eu acabei abandonando. Minha mãe ficou bem brava comigo, com razão. Aí eu falei, não, calma, eu vou viver minha vida, depois eu vejo o que eu faço. E aí eu comecei a dar aula de inglês particular. Fui gostando, fiquei 4 anos lecionando, eu gosto muito de lecionar também. E aí eu me casei e fiquei grávida do meu filho Francisco. E falei, agora preciso correr atrás do prejuízo, Preciso fazer alguma coisa que me posicione na vida, que me dê dignidade.
Aí eu falei, não, o que eu posso fazer? Não sou boa em conta. Falei, gente, mas aqui, eu comecei a assistir série, né? Aquela coisa chique, aquele glamour, Suits, How to Get Away with a Murder. Falei, gente, acho que eu quero ser doutora. Acho que eu quero ser advogada. E comecei e me apaixonei. Nossa, me apaixonei. É completamente diferente do que as séries, né, romantizam. Na verdade, é bem louca a vida do advogado, né, do futuro advogado que eu quero ser. Mas, assim, eu fui me apaixonando cada vez mais, fui vendo como o direito, ele está em todos os lugares, né, da nossa vida, na sociedade, política, dia a dia. E aqui estão, no 8º semestre. Tem um ponto que eu acho que é importante, a Jane tocou nesse assunto. Quando a gente é obrigado a fazer essa escolha ali no final do ensino médio, a gente é muito novo ainda, né? Essa é a verdade, né? A gente não tem ainda uma visão muito clara da vida, né? E muito menos de como é a realidade de cada profissão. Então, eu acho que tirando pouquíssimas exceções, onde a pessoa tem segurança de que aquilo que ela quer, ela entra um pouco numa ideia mais abstrata, mais subjetiva do que é aquela profissão, salvo se ela já tiver algum familiar, já tiver ali alguma proximidade com o tema, né? No meu caso, eu tenho bastante tranquilidade para dizer que tem um lado sorte também muito grande de eu ter me identificado com a profissão jurídica, né? E não ter trocado o curso, como a James comentou, e como eu conheço inúmeras outras pessoas que fizeram isso. E, Janice, você comentou que um dos fatores para ter escolhido o curso foi essa questão do glamour que aparece nas séries, nos filmes, né? Conta aí como que foi o choque de realidade quando você começou a viver o curso de Direito na prática e viu que não era todo esse glamour assim. Olha, realmente foi um choque absurdo, né? Primeiro porque eu achei que eu ia super gostar de penal, direito penal. E eu sou péssima, não gosto de direito penal. Eu tenho horror. Quando começou a ver os crimes, eu falei, ai, não vou conseguir, não tenho psicológico para isso. Ai, direito de família, ai, meu Deus, eu não vou conseguir ver uma criança sofrer. Então, é um choque. Uma coisa é o que você assiste, a outra coisa é você ir trabalhar e fazer o estágio e perceber o que você se encaixa. Uma coisa eu posso te dizer, tem lugar no direito. Se você gosta de pessoas, se você gosta de ajudar pessoas, se você gosta de resolver problemas, tem lugar para você. Mas às vezes não vai ser o lugar que você almeja. Então eu achei que seria uma Annalise Keating. Achei que seria uma doutora aí do direito penal. E vi que não era para mim. Que era um mundo que não me cabia. Foi um choque tremendo. Mas ao mesmo tempo eu descobri outros amores dentro do direito, outras matérias que eu me identificava mais. Com outras pessoas, né, outros professores que me guiaram. Então, o professor, ele é uma referência. Então, quando você tem procuradores, juízes, delegados, advogados, em outras áreas, é uma referência e te ajuda, e te guia, te abre. Hoje em dia, a gente tem o direito digital, né? Tem um mundo corporativo que eu jamais imaginei que seria para mim, mas eu tô amando. Então, é um choque, mas é um choque bom de realidade. Porque você também se reconhece, né? Se redescobre. Giancarlo, você deu muita aula para graduação e para pós também. Puxando para esse lado da graduação, que é um pessoal mais novo, né? Qual que é o nível de conhecimento dos alunos que entram no curso de Direito em relação às possibilidades de atuação na área? Evidentemente que na graduação a gente vê uma visão mais superficial. Eu lecionei por muitos anos direito das obrigações, direito contratual, então você acaba lecionando para o aluno ali quando ele está no 3º, 4º semestre e um pouquinho mais para frente, né? Então, a maioria tem uma visão mais superficial ainda nessa linha, né, que a Janice comentou, de série, de filme. É natural, né? Boa parte dos alunos tem um apreço pelo direito penal, sonham em fazer júri, né? E aí depois, no dia a dia, alguns vão para a área penal, outros vão para as outras áreas do direito, né? Esse amadurecimento vai vir com o tempo, né? Tirando ali algumas exceções, o amadurecimento vem com o tempo. Já quando você seleciona numa pós-graduação, já é um perfil diferente,
o aluno já sabe o que ele quer, né? Ele já escolhe um tema mais específico ali para a sua formação, né? Então ele já vem um pouco mais maduro, né? Mas isso também depende muito do tipo de pós-graduação, né? Porque você tem algumas pós que são mais generalistas, né? Então, faz uma pós em direito civil, uma pós em direito empresarial. Eu acho que é muito importante isso na formação de um advogado, né? Também ter uma pós um pouco mais generalista. E aí você tem alguns outros cursos de pós-graduação que são muito específicos. Por exemplo, tenho lecionado um curso ultimamente lá na Fundação Getúlio Vargas de meios de pagamento, né? Regulação em meios de pagamento. Aí o aluno que vai para esse curso, ele já conhece o tema, ele já trabalha no dia a dia, né? Em geral, ele já está mais seguro, né? do que ele quer como futuro. Mas o que eu acho que é importante, de novo aqui, aproveitando a fala da Jane, se ela me permite, como ela colocou bem, o direito ele dá um leque muito grande de opção para o profissional. Desde seguir uma carreira puramente acadêmica, que é muito legal, conheço professores que se dedicam integralmente à academia e fazem um trabalho brilhante, né, na construção de doutrina, na formação de novos advogados, novos profissionais para a área como um todo, ou carreiras públicas, né, através de concursos públicos, magistratura, procuradoria, promotoria, e na advocacia, né, a maior parte dos alunos que se formam ali acabam indo para a advocacia, né? E a advocacia ela também te dá inúmeras possibilidades, né? Hoje em dia o direito ele é muito amplo, né? Eu tive a oportunidade há alguns anos atrás de lecionar uma aula inicial na pós lá na Fundação Getúlio Vargas e comentei com os alunos, né, de que o direito é uma profissão, a advocacia é uma profissão super concorrida, mas existem inúmeras áreas do direito que ainda são pouco exploradas. Você vê, mesmo a área da minha atuação profissional hoje, né, de meios de pagamento, você tem pouquíssimos advogados que fazem isso, direito desportivo, direito securitário, mercado de capitais, você tem inúmeras áreas do direito que são específicas e que são ainda, de certo modo, carentes, que tem poucos profissionais. E aí, tento sempre conversar isso com os alunos, né? Quanto antes você despertar o interesse por uma dessas áreas, mais fácil fica para você se especializar naquilo. Então, o direito é uma faculdade brilhante, na minha opinião, Oscar. E com a sua experiência também, como que você vê, assim, em média, em qual fase, né, da vida o profissional de direito ele costuma escolher a área que ele quer atuar mesmo? Eu falo que essa escolha ela é relativa, né? Porque naturalmente tem uma parte que vem da sua intenção de ir mais para uma área ou para outra, mas vem também das oportunidades que você tem. Às vezes a sua carreira vai sendo trilhada não só do jeito que você imagina, né? Mas das oportunidades que te aparecem, de um bom estágio que aparece para você, né? Então é óbvio que tudo parte de uma vontade própria, né? Eu vou prestar um concurso público, eu vou advogar numa empresa, né? Vou entrar na área de direito empresarial, mas você não escolhe todas as portas que vão se abrir para você. Então tem um pouco também aí de sorte, vamos dizer assim, né? Ou de saber escolher dentre diversas oportunidades. E é muito difícil falar em que momento isso acontece. Eu acredito que o profissional ele vai se moldando com o tempo. Você vai adquirindo maturidade, vai vislumbrando possibilidades naquela área, vai ganhando um conhecimento mais específico em virtude de um ou outro trabalho que você fez, e aí esse conhecimento acaba tendo um valor grande no mercado, e isso vai te levando a construir a sua carreira, né? Acredito que não seja tão simples assim você falar, eu quero ser. É óbvio que você precisa correr atrás dos seus objetivos, mas não adianta também, sendo muito realista, ficar dando burro em ponta de faca, né? Então, se você quer algo, mas aquelas oportunidades não estão aparecendo para você, você não está conseguindo alcançar aqueles objetivos, acho que o profissional tem que estar aberto para olhar também outras oportunidades que lhe agradem, né? Diria que não necessariamente somente uma coisa vai te agradar na profissão. Confesso que quando eu me formei, lá em 2001, eu nunca imaginei que eu ia atuar com meios eletrônicos de pagamento. Sequer existia, né, uma atividade jurídica voltada para isso. Mas o tempo vai trazendo essas oportunidades, você vai vislumbrando oportunidades de mercado e você vai construindo a sua carreira, né? Então, acho que o profissional como um todo, e em especial o advogado,
que a gente lida com uma ciência humana que está constantemente em construção, que está constantemente em evolução, você precisa ter uma preocupação constante com a sua formação. Você precisa ter uma preocupação constante de como você está conduzindo a sua carreira. Você precisa, periodicamente, se reinventar. Acho que isso é algo importante na nossa formação. Pegando um gancho aqui do que o Giancarlo falou, a gente fala muito no estágio sobre o termo Long Life Learning. Isso serve muito para o profissional, para todos, né? Mas direito principalmente. A gente precisa estar em constante aprendizado e perceber as oportunidades quando elas forem surgindo. Quando elas forem batendo a tua porta, você vai estar ali sempre atento e tem que gostar de se atualizar. Você não vai estudar um negócio lá do Arco da Véia e vai ficar para sempre naquilo. Não lhe cabe. Então, se você quer fazer direito, tem que gostar de... mas eu não gosto de política. Vai ter que gostar. Mas eu não gosto de jornal. Vai ter que gostar. Mas eu não gosto de notícia. Vai ter que começar a gostar. Porque se você não, meu amigo, se você não ficar esperto, o trem vai passar e você vai perder. E, Janice, o estágio que você está fazendo, era uma área que você realmente queria ou, igual o Giancarlo falou, né, a vida te levou para esse estágio? A vida me levou. Gente, a vida me levou. Mas olha, eu agradeço tanto a vida por ter me trazido essa oportunidade. Ocorre que, do nada, eu estava, né, procurando, eu já estava trabalhando, fazendo estágio num escritório de advocacia com recuperação judicial. E eu falei, gente do céu, pelo amor de Deus, eu não vou ficar nesse lugar. Com esses clientes me xingando, dívida, não sei o quê. Eu não quero isso, não. Aí, eu comecei a procurar, né? Aí apareceu uma oportunidade, né, na Ciencidia. E quando a moça do RH me ligou, que é API, eu, gente, o que é isso? Isso aqui é tecnologia. E eu fui abraçando. E quando eu vi essa oportunidade, quando eu comecei, eu não sabia nada. Eu caí de paraquedas. Eu não sabia que era compliance, que era... Sabia nada. Acordo de confidencialidade. Mas hoje eu vejo que é uma grandíssima oportunidade. Nenhum saber é desperdiçado no direito, isso que eu gosto. Todas as coisas que eu aprendi durante esse período nas relações internacionais, né, nos acordos, nos tratados, da onde que vem, para onde que vai, a questão dos idiomas que eu fiquei ali, me dediquei, tudo isso me tornou ímpar para essa vaga. Eu tinha essa inclinação para fazer isso que eu faço agora. Então, sim, eu caí de paraquedas totalmente, mas eu vi que foi uma coisa incrível que aconteceu. Eu realmente me achei ali e agora é o que eu tô seguindo, que eu tô mirando. Mas, o mundo da tecnologia também, para quem está no direito, tem que ficar antenado, porque tem muita oportunidade. E vocês estão falando, né, dessa questão de atualizar constantemente o conhecimento, né, e a gente faz isso muito pela leitura. E todo mundo fala que, para ser advogado, você gosta de ler? Por que você não faz direito, né? Tem como ser advogado sem gostar de ler? Eu acho difícil, tá, Oscar? Eu acho realmente difícil. Mas a leitura, ela é um hábito. Todo mundo pode vir a gostar de ler se tiver dedicação e criar o hábito da leitura. E aí, a hora que essa pessoa menos esperar, ela já vai estar começando a gostar daquilo. Então, a pessoa que fala, eu não gosto de ler, não suporto ler, você já tentou, se esforçou para ler 5 ou 6 livros? E aí, esse hábito da leitura, ele vai te consumindo. É a mesma coisa de um exercício físico. No começo, ele é mais difícil, você não quer, vai ter resistência, o sofá é mais agradável. E aí, a hora que você começa a praticar, você pega gosto. A leitura é a mesma coisa, né? A inércia tende a ser a situação natural. Eventualmente, tem aquelas pessoas que já têm uma tendência desde cedo à leitura, por um incentivo de pai ou por uma vontade própria. Mas todo mundo consegue se esforçar e criar esse hábito da leitura. Agora, de fato, a leitura é muito importante para a formação jurídica. E aí não é só a leitura jurídica, né? O advogado, né, ou o jurista como um todo, ele precisa ter uma visão um pouco mais ampla da sociedade, né? Então, olhando aqui no mundo, quem advoga no mundo empresarial, né, você precisa entender um pouquinho de economia, você precisa entender um pouquinho
de contabilidade, você precisa entender um pouquinho de administração. Então, uma leitura não só do direito, mas uma leitura como um todo, né? Estar atualizado no que acontece na sociedade, né? Ter um hábito ali de assistir um jornal, de receber informação. Tudo isso é muito importante para que você consiga ter uma visão mais 360 graus, né? Uma visão um pouco mais ampla, para conseguir lidar bem com o seu cliente. Isso é essencial para um bom profissional na advocacia, na área acadêmica, né, ou mesmo em outras áreas que o direito te possibilita atuar. Principalmente nessa área, você tem que ser resiliente. Você sempre vai lutar com você mesmo, com a sua preguiça, com a sua indisciplina, e estabelecer ali uma meta diária, né, e se superando. E no começo vai ser complicado, vai aparecer um vocabulário completamente esquisito, fora da nossa realidade. Mas depois, eu lembro que no primeiro semestre eu ficava lendo e falava, gente, o que está acontecendo? Aí eu voltava, lia de novo, lia de novo. Eu não entendia, eu lia com o dicionário aberto, do meu lado. Mas depois você vai se habituando, tudo na vida você vai se habituando. Então agora eu já consigo ler a doutrina, já consigo achar uma jurisprudência com mais facilidade. Então é uma questão de ser resiliente e colocar isso como meta. E cada livro que a gente lê, sabe, é uma tarefa concluída. E isso traz uma sensação de prazer pra gente, né? O nosso cérebro entende aquilo como uma tarefa concluída e você vai se superando e você vê a sua evolução ao longo do curso, do seu vocabulário. Os jornais começam a ser mais chamativos, né? Tipo, nossa, o que ela tava falando? Não tava entendendo nada. O que seria? MP virou... Agora virou lei? O que é isso? De onde veio? E aí você começa a interligar, né? Essa multidisciplinariedade. E isso é muito gratificante. É algo que o direito proporciona pra gente. A gente fica mais inteligente. Fica mais cults. E, gente, vocês falaram, né? A gente tá falando dessa questão de gostar de ler. Mais do que... O Giancarlo também mencionou a questão de relacionamento com o cliente, né? Mais do que gostar de ler. Vocês acham que um advogado precisa gostar de falar também? É uma pergunta muito boa, Oscar, porque tem muito essa ideia de que o advogado tem que sempre saber falar, tem que ter o dom da oratória. É óbvio que é muito importante na profissão você conseguir falar, mas a fala, a oratória é algo que também se treina. É algo que você também pode aprimorar, pode se aperfeiçoar e pode estudar, tá? Existem inúmeros advogados que não têm tanto manejo da oratória, né, que não focaram nesse aperfeiçoamento, e são advogados brilhantes na escrita da tese, na criação do argumento. Então, essa ideia de que todo advogado tem que gostar de falar, tem que falar muito, eu acho que não é uma verdade. Eu acho que assim, o advogado tem que saber falar. Mas a questão de que uma pessoa tímida não pode ser advogado. Claro que pode, né? Você pode ser uma pessoa tímida, falar pouco e falar o necessário, falar o suficiente e falar na hora certa. Isso se treina também, né? Você tem aí diversos cursos de oratória, isso se aprende também. Concordo. Aliás, se você realmente é um bom advogado, você vai saber que tem horas que é melhor você ficar bem quietinho mesmo. Porque o certo é isso, é construir um argumento, uma inteligência emocional, mas às vezes você não pode falar, porque a outra parte ela vai querer te cutucar para você falar coisa que você não deve. Então, na verdade, eu acho que é mais inteligente você saber ouvir, vale muito mais você saber ouvir. Que mais uma vez, pegando o gancho aqui da fala da Janice, né, o saber ouvir, né? Acho que algo muito importante na área jurídica é você conseguir se relacionar bem com as outras pessoas, né? Saber ouvir as outras pessoas, entender as demandas que chegam para você, né? Saber ouvir a parte contrária, quando é o caso, numa ação judicial, numa negociação de um contrato, saber ouvir o seu cliente, conseguir extrair da fala dele o que ele realmente precisa, né? Então, acho que de todas as habilidades que um advogado tem que ter, e que alguém na área jurídica tem que ter, tem que gostar de ler, tem que conseguir ter uma boa formação, fazer uma atualização permanente, tem que saber se expressar, tanto de maneira verbal quanto da maneira
quanto da maneira escrita, mas, acima de tudo, eu acho que um advogado tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas, porque esse vai ser o seu dia a dia, seja lecionando, seja prestando um concurso público como um juiz, ou mesmo como advogado, ainda que na área empresarial, você lida numa ciência humana. Então, acho que essa é a principal característica que tem que ter para quem vai para a área jurídica, tem que gostar de pessoas. E, Giancarlo, você lida com advogados de todas as idades, né? Gente mais velha, mais nova, gente que está saindo da faculdade também. O que você vê de diferente nos recém-formados de hoje, comparando com o pessoal que se formou, por exemplo, na sua geração? Acho que essa questão ela também é bem relativa, né? Porque às vezes você tem advogados que já têm mais tempo de formado, mas são muito atualizados, que têm um espírito juvenil no bom sentido, né? Um espírito ali com aquela força de vontade de batalhar, de conquistar as coisas, mesmo já tendo um tempo de formado maior. De qualquer maneira, como regra geral, eu vejo hoje, isso tem que ter um pouco de cuidado, né? Que muitos saem da faculdade com uma ansiedade muito grande, esperando um retorno muito imediato na sua profissão. E aí não tomam cuidado de trilhar os caminhos necessários para alcançar ali uma advocacia num nível interessante. Acabam atropelando as coisas ou se decepcionando demais porque as coisas não vêm na velocidade que esperam. Às vezes é necessário a gente sentar e conversar ali com os alunos, com os advogados mais novos que a gente lida no dia a dia, para que eles tenham calma, né? Para que eles planejem a sua profissão de uma maneira coerente, né? Eu ouvi uma frase mais ou menos assim um dia e tenho tentado repassar o conceito, né, dessa frase de que a vida não é uma corrida de 100 metros para ver quem chega primeiro. A vida é uma maratona e você precisa se divertir e precisa curtir cada um dos momentos pelo qual você vai passar. Então, às vezes o aluno se forma, ele já acha que tem que ter uma super remuneração, ele já quer ir direto para um doutorado, não sei em que universidade, e tem aquela ansiedade muito grande, né? Eu falo que essa força de vontade, essa ambição de conquistar as coisas, ela é muito importante, só que ela não pode te atrapalhar, ela não pode fazer você ali pular etapas importantes na sua vida, né? Eu lembro de quando eu estava fazendo doutorado aqui na USP, tinha ali perfil bem diferente na classe, né? E alguns muito recém-formados, né? E naquele ímpeto, preciso ter um título de doutor com 20 e poucos anos, tal. E eu ficava ali às vezes percebendo um debate. É óbvio que existem exceções, né? Existem muitas exceções, mas eu ficava percebendo ali que muitas vezes ele não tinha o preparo ainda necessário para estar fazendo aquele doutorado, porque não tinha a vivência necessária ainda para compreender os debates que tinham naquela sala de aula, naquele momento, né? Não tinha ainda as horas de estudos necessárias em um mestrado para poder entender posicionamentos doutrinários diferentes, pontos de vistas diferentes, né? E eu me perguntava, será que para essa pessoa não era mais adequado estar fazendo um mestrado do que já querer ir para um doutorado direto? Será que não seria mais proveitoso para ela, né? Ou fazendo algum outro tipo de pós-graduação, para ganhar um pouco mais ali de corpo, né, de conteúdo, ou até de experiência para um curso maior, que vai exigir um grau maior de conhecimento. Então, eu vejo assim, hoje uma ansiedade muito grande, mas acho que também, do lado positivo, né, tem muita gente boa se formando, tem muita gente que se forma bem preparada, né, como a James comentou ali, com um outro idioma muito bom, outros idiomas num nível bom, com uma visão bem multidisciplinar, com uma força de vontade de fazer algo diferente, com uma facilidade para lidar com a tecnologia muito grande. A tecnologia está presente hoje no direito, como está presente em todas as outras profissões. E esse advogado mais novo, ele já sai muito afeito às questões tecnológicas, muito habituado a isso. Então, tem muita coisa positiva também nessa turma que está vindo. Se eles conseguirem controlar essa ansiedade, não se decepcionarem, porque as coisas não vêm no tempo que às vezes se espera, tenho certeza aí que nós teremos, por muitos e muitos tempos, advogados brilhantes.
É verdade, é o que eu sinto em relação à primeira faculdade. Eu tinha ansiedade, eu queria já cair de paraquedas lá no Instituto Itamaraty, achando que já ia ser a primeira-ministra. Eu não tive paciência de construir uma carreira. E agora, sendo mãe, sendo uma pessoa, né, mais, assim, paciente, resiliente, até porque a maternidade me trouxe isso, eu então entendi que a gente tem que curtir cada momento, curtir a vida acadêmica, curtir essa troca, o networking, o conhecimento dos professores, a paciência que eles têm conosco, as oportunidades, o dia a dia, step by step, passo por passo. É que eu acho que a gente vive muito imerso nessa tendência de rede social, que é muito bom, mas as coisas lá são muito rápidas. Nossa, um clique, meu Deus, a pessoa tá rica, meu Deus, tantos seguidores. E a vida real, aquilo é exceção, a vida real não é assim. É construída, é devagar, é planejada. Mas é isso que é bom, é acompanhar a construção de algo. Que aquilo sim vai ser sólido, aquele conhecimento sim vai ser sólido. Não só um status. E aproveitando, né, que a gente está falando do pessoal aí que está recém-formado, né, uma questão que chama a atenção de quem não está inserido no direito é a prova, né, logicamente, a prova da OAB. A taxa de aprovação é muito baixa, né? Menos de 1/3 de quem presta essa prova passa, geralmente. Ela realmente prepara bem, ela é um ótimo filtro para selecionar aí quem está mais preparado para atuar como advogado? Eu acho um filtro super importante, tá, Oscar? Primeiro, que eu acho que é importante, um ambiente como esse nos possibilita a trazer informação para as pessoas que muitas vezes elas não têm. A pessoa não se forma para ser advogado, ela se forma em direito. E aí, formada em direito, ela pode atuar em várias áreas. Uma delas é a advocacia. E aí, para exercer a advocacia, ela precisa passar por um teste de qualificação, que é o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Exame semelhante como existe no bar nos Estados Unidos, como existe no barreau na França, como existe em inúmeros outros países. Se aquele estudante que se formou em direito quiser, por exemplo, ser juiz, ele vai ter que prestar um concurso público. Se ele quiser ser promotor, ele vai prestar um concurso público. Tá? Eu não quero fazer prova nenhuma. Ótimo. Você pode atuar como jurista, sendo conselheiros de empresa, né, juristas de empresa, dando orientação jurídica. Agora, se você quiser advogar, ou seja, ter poder postulatório perante um tribunal, é necessário uma qualificação prévia, é necessário passar por um teste de qualificação. Então, eu acho o exame da ordem extremamente necessário. Além disso, a gente não pode também tapar o sol com a peneira. Existe uma leva muito grande de estudantes de direito que acabam saindo dos bancos das universidades sem conhecimento necessário para exercer uma advocacia no nível minimamente exigido. O Brasil forma uma quantidade enorme de profissionais na área jurídica anualmente. E, infelizmente, aqui a gente pode até começar a discutir se deveria existir um rigor maior para essas faculdades de direito, uma fiscalização mais rígida da OAB. Tem vários pontos que a gente poderia discutir aqui, daria um podcast só sobre esse tema, né, se isso seria necessário ou não. Mas o fato é que, para exercer a advocacia, é extremamente importante que esse profissional, que esse estudante que se formou, né, que terminou ali uma graduação em direito, passe por um teste, por uma qualificação mínima, para que ele possa ter poder postulatório, para que ele possa postular e defender o direito de alguém em juízo. Friso, diferentemente do que muito se ouve, não é algo obrigatório para que todo mundo possa trabalhar quando se forma em direito. Pode, por exemplo, escolher uma carreira acadêmica, se dedicar na academia e você não tem necessidade de ser advogado, não tem necessidade de prestar a OAB. Então, você tem ali outras alternativas que não a advocacia. Concordo plenamente com o Giancarlo nessa questão, que precisa sim dessa prova, desse exame externo. É como habilitação, gente. Você vai sair dirigindo um carro aí, do nada, loucamente,
E vai acontecer de você ser reprovado. Pode acontecer, mas não é o fim do mundo. Olha, eu fui reprovada 6 vezes no Detran. E eu que sou brasileira, não desisto. Fui lá, reprovou? Pois, vou tentar mais, vou treinar mais, vou pagar mais aula, vou do zero. Gente, hoje eu pego meu filho, coloco ele na cadeirinha, vou viajar com ele, levo ele para a escola todos os dias. Então, assim, não é o fim do mundo se você não passar de primeira. Continue a nadar, continue a tentar. Mas é preciso sim, convenhamos, é preciso. Não, eu só fazer um comentário, um exemplo que a Janice trouxe para a gente. Se você fez o primeiro teste e não estava preparado, prepare-se, estude mais, aumente o seu conhecimento para conseguir fazer aquele teste novamente. É uma questão de persistência, de força de vontade. Né? É óbvio que tem pessoas que ficam nervosas, que não têm aquele hábito, mas faz parte do aprendizado da pessoa suportar essas situações de pressão. Né? Você vai fazer uma sustentação oral no tribunal, você vai passar por pressão. Quando você estiver na mesa negociando um grande contrato com uma outra parte, você vai passar por pressão. Se você quiser ser juiz, se for fazer um concurso público, você vai passar por pressão. Então, também faz parte do trabalho da pessoa se preparar para isso. E aí, gostei muito do exemplo da Janice, né? Não conseguiu da primeira vez, vai lá, estuda, se dedica, entenda quais são as suas falhas, torne-se melhor naquilo e faça novamente, preste novamente. E Janice, tem essa preocupação entre os estudantes? Vocês conversam sobre isso? Tem esse medo, assim, e se eu não passar, o que eu vou fazer? Preciso começar a estudar já, 1 ano antes de prestar, porque é muito difícil. Como que é? Sim, eu percebo que a minha sala tá assim, né? Tem muita gente muito mais nova, tipo, 20 anos, eu tenho 28. Mas como eu já sei que, assim, a vida não vai acabar aos 30, ela começa. Então, vamos, take it easy, vamos devagar. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um TCC bem feito. Claro que eu vou estudar para poder passar, mas se não passar, também não vou morrer, vou continuar estudando até eu passar. Mas a galerinha de 20 e poucos anos, gente, eles estão, assim, ó, em pânico agora no 8º semestre. Então, assim, não porque eu vou fazer tal cursinho, não porque eu já vi tal cursinho, já aprova tantos %, não comecei a estudar nesse método aqui, você vai ver 90 dias, 45, 30... que ainda mais estão extasiados, louco, crazy. Eu falo, gente, calma, vamos pegar o nosso diploma? Não, tudo bem, é legítima a sua preocupação, mas calma, tem hora para tudo. Vai ter a hora de você se dedicar para isso também. Não adianta você abraçar o mundo e ter um treco, sabe aquela coisa? Estude enquanto eles dormem, e aí você tem um AVC com 40 anos de idade? Não quero isso para mim. Então, eu percebo que tem uma galera da minha sala que tá meio crazy, já desesperado, já fazendo cursinho, e vai passar já no começo do ano que vem, no 9º semestre. Mas eu não sou essa galera. Eu não sou dessa galera. Eu tô preocupada em me formar, entregar um TCC, uma monografia decente, estar com minha saúde mental em dia. Você pode estudar muito. Se você não tem um controle emocional, uma inteligência emocional de lidar com essa pressão, vai chegar na hora e não vai dar certo. Então, eu tento manter a calma. É claro que às vezes eu surto, mas a maioria do tempo eu tento me manter plena e falar, vai dar certo. Na hora que tiver que ser, eu vou focar e eu vou passar. E assim tem sido. O que a gente percebe, né, depois de muitos anos lecionando, é que aquele aluno que levou a faculdade com mais seriedade, que teve realmente um comprometimento em todos os semestres, né, ele tem uma tendência a passar maior, muito maior do que aquele aluno que não se dedicou da maneira que se deveria se dedicar e vai ter essa preocupação quando chegar no 9º e no 10º semestre. Então, esse conhecimento jurídico ele vai se formando ao longo do tempo. Quanto antes o aluno despertar para essa maturidade, melhor para ele. De fato, né, a gente conhece ali inúmeras pessoas que foram bem preparadas, que despertaram essa maturidade, mas por uma questão psicológica, por um nervosismo, ou porque naquele dia não estava bem, estava com um problema pessoal, não passou naquela prova. Né? Isso a gente sabe disso, conhece pessoas assim, e aí
a recomendação, né? Se você sabe que você tem dificuldade de lidar com pressão, trabalhe com isso, né? Procure ajuda, treine isso. Isso também consegue ser trabalhado. Existem profissionais que conseguem trabalhar isso com você para fazer com que você chegue naquele momento da prova e não sofra tanto aquela pressão, consiga manter uma concentração. Se for uma questão pontual, não passou bem, está com problema na família, tal, tudo bem, não foi naquela oportunidade. Depois de alguns meses vai ter outra oportunidade. Continue com seus estudos, né? Foque naquilo que você entende que é necessário para você aumentar o seu conhecimento e o êxito ele vai vir. Se você teve uma boa formação, você vai passar. Então, acho que isso é importante até para acalmar os estudantes que têm muito essa ânsia de que a OAB é algo ruim, né? Não é ruim, pessoal, é algo muito bom, do meu ponto de vista, e muito importante para a advocacia, para a qualidade dos advogados e para a qualidade daquilo que é levado em juízo. O Brasil já tem um problema muito sério com o Poder Judiciário no que tange ao acúmulo de processos, ao acúmulo de serviços. É um país que, no fundo, acaba sendo muito belicoso no sentido de muitas ações judiciais. E aí, se você ainda diminuir qualidade disso que é levado para o Poder Judiciário, vai ficar mais difícil ainda. Né? Então, por todos esses motivos, eu sou um defensor do exame da Ordem dos Advogados. Janice, você acha que você começou a fazer relações internacionais, né? Agora você está fazendo direito, você gosta de fazer direito, gosta do seu estágio. Você acha que se você tivesse começado a estudar direito lá com 18 anos, lá no começo, você ia ter gostado, você ia ter terminado o curso? O que você acha? Eu já me peguei pensando isso várias vezes e eu acho que eu não teria a mesma postura, que eu não teria maturidade para entender, para desenvolver o raciocínio jurídico. Eu, James, pessoalmente, gosto mais da versão de agora, que é uma versão mais tranquila, serena, paciente, menos ansiosa, que sabe que as coisas vão acontecer, que o tempo vai passar, os 5 anos vão passar de qualquer jeito. A diferença é o que eu vou estar fazendo. E eu tenho quase certeza, assim, eu não posso dizer, lógico, mas eu tenho, me conhecendo como eu me conheço hoje em dia, naquela época eu não me conhecia, não tinha nem autoestima. Eu tinha que lidar com outras questões exteriores, que são questões relacionadas à cor da minha pele, à minha aparência. Então, todas essas questões eu já superei. E hoje eu tenho autoestima, hoje eu acredito em mim. Naquela época, eu não achava que uma mulher negra poderia ser uma advogada, uma doutora, uma juíza. Hoje eu já superei isso. Já é pacificado na minha cabeça que eu posso ser o que eu quiser. Naquela época eu não tinha essa inteligência emocional, né, essa saúde mental que eu tenho hoje. Então, eu sou muito grata. Eu acho que eu estou no lugar certo, na hora certa. Mas também não acredito que tenha perdido o que eu estudei. Aquilo foi importante para mim também. Foi ter um background que agora eu utilizo também. Gente, estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa, né? Pô, tá legal pra caramba o papo. Vocês conhecem, de repente, alguém que está fazendo uma transição de carreira ou que está pensando, né? Uma pessoa que está saindo do terceiro colegial e está pensando em estudar direito e essas pessoas decidiram, não, vou estudar direito. Quais os conselhos que vocês dariam para essas pessoas? Papo bom passa rápido, né, Oscar e James? Nem parece que a gente começou a conversar agora e a gente já está chegando aqui ao final, né? Eu diria para essas pessoas, vá em frente. Né? O direito te viabiliza profissões muito bonitas, te viabiliza alcançar um lugar ao sol. São profissões concorridas que vão exigir de você esforço, que vão exigir de você foco, determinação, mas que todos podem alcançar, desde que consigam entender a necessidade e a importância do estudo sério, do comprometimento, da dedicação. Mas vá em frente e não desista. Janice, agora você que está vivendo o curso agora, sabe mais do que ninguém o que é preciso aí para ser feliz e se dar bem no curso. Meu conselho é vá fundo, faça, você vai saber seus direitos, seus deveres, leis, ninguém vai te enganar mais. É maravilhoso, gente. Faça direito, porque vai te dar uma iluminação e vai abrir outros caminhos. E tenha foco, e resistência, resiliência. Caiu, levanta. Entendeu? Nós tropica, mas não cai. Eu sou assim. A minha dica é faça.
é perfeito, é maravilhoso, é um universo cheio de oportunidades. Giancarlo e Jenis, muito obrigado mesmo pelo papo, foi, extremamente enriquecedor. Muito obrigado para você que acompanha a conversa também, é lógico. E se você quer saber mais sobre outras carreiras, tem mais episódios do Segunda a Sexta publicados e episódios inéditos estão chegando. É só dar um play. Um grande abraço e até a próxima. Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.